Motorista morre depois de bater de frente com um caminhão na BR-365. O veículo estava carregado com pintinhos. Muitos destes animais faleceram com impacto. Homem agride ex-namorada, bate o carro e morre na BR-050 entre Paracatu e João Pinheiro. Criminosos estão usando o nome de uma instituição de caridade para pedir doações. O pedido é por alimentos e dinheiro, uma prática que não é usada pela entidade. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma excelente noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Nós abrimos a edição de hoje falando dos acidentes que aconteceram na região neste fim de semana. Em Patrocínio, o motorista de um carro morreu depois de bater de frente com um caminhão na BR-365. O carro e a caminhonete ficaram com as frentes destruídas. O acidente aconteceu no quilômetro 499 da BR-365, no trevo de acesso à comunidade rural de Macaúbas de Cima, no município de Patrocínio. O carro seguia sentido a Uberlândia quando bateu de frente com a caminhonete. Segundo informações de testemunhas e até mesmo da própria passageira do veículo Uno, ela não sabe precisar o que aconteceu, mas o veículo Uno invadiu a pista contrária e chocou-se de frente com o caminhão. Na caminhonete havia um casal que teve ferimentos leves. O veículo estava carregado com pintinhos. Muitos destes animais faleceram com impacto. Leonardo Luiz Carneiro, de 43 anos, conduzia o carro e morreu no local, preso entre as ferragens. A namorada dele estava no carro e ficou ferida. O irmão da mulher que estava no carro esteve aqui no local, mas não quis gravar a entrevista. Ele disse que recebeu um telefonema da própria irmã, que mesmo encarcerada, conseguiu ligar para os familiares e contar o que havia acontecido. A passageira do veículo Uno, ela se encontrava com alguns ferimentos na face, suspeita de trauma no tórax e os ferimentos nos membros inferiores. Até teve um corte contuso no lábio e estava encarcerada. Os dois, tanto o condutor quanto o passageiro do caminhão, nenhum dos dois ficaram encarcerados. O condutor teve ferimentos leves e a passageira não apresentava ferimentos aparentes. E em Uberlândia, uma tragédia, uma mulher morreu depois de ser atropelada junto com os 2 filhos. As crianças ficaram feridas. E quem tem mais detalhes sobre este caso é a repórter Luciele Melo, que está ao vivo com a gente. Boa noite para você, Luciele. Como foi que aconteceu esse acidente? Boa noite, Maria Clara. Boa noite para todo mundo. Olha só, esse atropelamento aconteceu ontem na estrada de Pau Furado, que fica na zona rural de Uberlândia. Essa mulher de 35 anos morreu e as 2 crianças dela ficaram feridas. O local fica ali perto do sítio Recreio Parque das Andorinhas. O motorista estava em um carro vermelho e fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro a essas vítimas. Segundo os bombeiros, a mulher sofreu politraumatismos e também parada cardiorrespiratória. Chegou até a ser atendida na UAI do bairro Morumbi, mas não resistiu. Agora as crianças, o garoto de 9 anos, ele teve apenas um ferimento no joelho esquerdo e recebeu atendimento, passa bem. Agora já a criança de 6 anos, o outro menino, foi transferido para o pronto-socorro da UFO. O estado de saúde dele é grave e ele passa por risco, e segue internado na UTI. E a polícia ainda está em busca, desse veículo e desse motorista que causou esse atropelamento. Maria Clara. Muito obrigada pelas informações, Luciele. Um homem morreu em um acidente na BR-040 no noroeste de Minas. O acidente aconteceu depois que ele agrediu a ex-namorada e fugiu em um carro. O acidente foi no quilômetro 51 da BR-040 entre Paracatu e João Pinheiro. Os 2 veículos bateram de frente. O carro ficou completamente destruído. O motorista do carro morreu no local. Já o condutor da carreta não ficou ferido. Ele contou aos policiais que viu o Gol vindo no sentido contrário e que o motorista do carro deslocou para a contramão de direção. O motorista da carreta ainda tentou deslocar o veículo para o acostamento, mas o carro também foi para a mesma direção, não sendo possível evitar a batida. Pouco tempo antes da batida, o motorista do Gol havia ido até a casa da ex-namorada em Paracatu. A intenção era reatar o relacionamento. Diante da negativa dela, ele a agrediu e a enforcou, deixando-a desacordada. Quando a jovem acordou, ele já havia fugido. Segundo a polícia, a mulher agredida dispensou atendimento médico. A perícia técnica deve apontar as possíveis causas da batida.
Criminosos estão usando o nome de uma instituição de caridade aqui de Uberlândia que cuida de crianças para pedir doações. É a Casa Servos Maria de Nazaré, que desenvolve um importante papel na comunidade. Creche para crianças, um solar para pessoas com paralisia cerebral. Esses são alguns dos serviços disponibilizados pelo Núcleo Servos Maria de Nazaré. Só nos 2 projetos são atendidos cerca de 23 adultos e mais de 320 crianças de 4 meses a 3 anos. E o trabalho não para por aí. Faz um trabalho fantástico para as creches, para as mães, costura enxovalzinho. Nós temos o projeto Salve Infância, que para mulheres grávidas a gente doa uma lata de leite em pó e uma lata de soja moída e torrada. Nós temos uma farmácia, então durante toda a semana nós atendemos pessoas carentes que precisam de remédio, de tirar pressão. Mas o Núcleo Servos Maria de Nazaré tem passado por um sério problema. Pessoas mal intencionadas têm visitado residências para pedir doações. O pedido é por alimentos e dinheiro, uma prática que não é usada pela entidade. Nós não fazemos campanha do quilo, nem campanha de leite, de porta a porta. Nós não fazemos. E eu rogo à comunidade que, por favor, se alguém for, em nome das minhas crianças, em nome do núcleo, pedir alimento e dinheiro, não somos nós. Uma placa que fica na porta da instituição sinaliza que as doações são bem recebidas, porém são feitas apenas na entidade, que mantém todos os projetos com a ajuda da comunidade. E a principal fonte de renda é um bazar que é feito com roupas doadas. De 3 em 3 meses fazemos um bazar grande, de ponta de estoque, doação de roupa que as pessoas dão. E se alguém bater na sua porta e falar que está pedindo doação para o núcleo, entre em contato com a Polícia Militar. Criminosos roubaram uma lotérica em Tupaciguara e levaram mais de R$70 mil em dinheiro. Marília Maier tem mais informações. Boa noite para você, Marília. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Olha, o crime aconteceu no bairro São Cristóvão, na cidade de Tupaciguara. Segundo a Polícia Militar, os criminosos furaram um buraco na parede de uma oficina que fica ao lado da casa lotérica e por esse buraco entraram aí no local. Usando um maçarico, eles conseguiram arrombar um dos cofres e levaram aí R$70 mil em dinheiro. O cofre principal, que tinha mais dinheiro, pelo menos ficou intacto. Durante a ação, os criminosos danificaram o sistema de câmeras de segurança e também o sistema de alarme. Até o momento, a polícia não sabe quantos autores cometeram o crime e nem quem são eles, mas continuam trabalhando, as diligências continuam no sentido de identificar e prender aí essas pessoas. Volto com você, Maria. Muito obrigada pelas informações, Marília. E tem mais notícias policiais no nosso giro, confira. Uma arma de fogo, celulares e cerca de R$400 roubados foram apreendidos com os 3 homens. Eles são suspeitos de render a gerente de uma casa lotérica e toda a família na residência dela em Uberaba. Em seguida, eles levaram a vítima até o estabelecimento e roubaram mais de R$15 mil em dinheiro, celulares e um carro. Durante rastreamentos, o trio foi preso pela PM. Mais 2 suspeitos foram identificados e estão sendo procurados por policiais civis que investigam o caso. Bombeiros e equipes do SAMU tiveram muito trabalho para retirar as vítimas das ferragens. O acidente aconteceu no bairro Abadia, em Uberaba, quando o motorista perdeu o controle do carro e bateu nesse poste. Além do motorista, 3 passageiros estavam no carro. Todos foram socorridos e encaminhados para as UPAs Mirante e São Benedito. Policiais militares foram ao local, encontraram latas de cerveja dentro do carro e constataram que o motorista era inabilitado. A carreta carregada de milho tombou na BR-262 entre Araxá e Uberlândia. Após o acidente, o motorista fugiu. A pista ficou interditada há cerca de 12 horas e após o destombamento, a carreta foi apreendida e removida ao pátio da PRF.
Em Uberaba, a chuva forte do fim de semana deixou um rastro de destruição e vários pontos de alagamento. Vários pontos de alagamentos foram registrados por bombeiros nas avenidas Leopoldino de Oliveira, Guilherme Ferreira e Santos Dumont na área central. Alguns carros ficaram ilhados quando os motoristas tentaram passar pela enxurrada. Já nessa casa, na Avenida Deputado José Marcos Xerém, a área foi invadida pelas águas e os moradores ficaram desesperados. Tá dois palmos dentro de casa, dentro das nossas casas. Na rua ela tá alta, tá muito alta. Na rua ela tá de 1 metro a 1,10 m aproximadamente. E a tendência está só enchendo. Os militares ainda registraram inundações em outra casa no residencial Rio de Janeiro, mas apesar dos estragos causados pelas chuvas, não houve registro de vítimas. Você vai ver no próximo bloco, os medicamentos vão ficar mais caros. O reajuste será de mais de 4%. Nessa quinta, sexta e sábado, tem o Torra do Gigante dos Pisos. Você vai poder comprar pisos, revestimentos e porcelanatos com descontos que o mercado nunca viu. É nessa quinta, sexta e sábado. Aproveite! Gigante dos Pisos. Saúde para toda a família. É o programa Opa, você deve estar pensando que é o mesmo comercial, mas não é. Neste, vamos falar sobre a terceira unidade de saúde, inaugurada nos últimos dias, a USF Inimá Baroni. A nova unidade, voltada para o atendimento de toda a família, cuidará de promover e manter a saúde em todas as fases da vida, acolhendo até 5.000 pacientes por mês. Com carinho e eficiência, o programa Renova Saúde vem transformando o atendimento em Uberaba. Expo Zebu 2019. Venha celebrar os 100 anos da ABCZ. Avaliações, leilões, Equishow, feira de gastronomia e alimentos de Minas, dias de campo, Zebu Sem Fronteiras, o churrasco, Zebu para todos, recorde da maior panela de carne cozida do mundo, 5 shows inesquecíveis, Marília Mendonça, Ferrugem, Gustavo Lima, Gustavo Mioto, Diego e Vitor Hugo e muito mais. De 27 de abril a 5 de maio, 85ª Expo Zebu. Você faz parte dessa história. Preparamos as melhores ofertas para você levar tudo na Eletrosom. LG K9 TV com TV digital. Tá muito barato, 599 ou em 10 sem juros. Smart TV 49 polegadas, ofertaço, 1.998 ou em 10 sem juros. Cozinha Itatiaia Amanda em aço, sua cozinha linda e completa, 599 ou em 10 sem juros. Eletrosom. Fenamilho 2019. Os melhores shows em 10 dias de muita emoção. Cheia de energia, a melhor de Minas já vai começar. E todo mundo vai agitar. Fenamilho vai ser show. Me encontra lá que eu vou. Compre seu passaporte antecipado com desconto. Fenamilho 2019. Vai ser show. De 17 a 26 de maio. Nessa quinta, sexta e sábado, tem o Torra do Gigante dos Pisos. Você vai poder comprar pisos, revestimentos e porcelanatos com descontos que o mercado nunca viu. É nessa quinta, sexta e sábado. Aproveite! Gigante dos Pisos. Estamos de volta e agora com uma notícia nada boa. Os remédios vão ficar mais caros. O aumento de mais de 4% está previsto agora para o mês de abril. José Sebastião toma 6 remédios diferentes a cada mês. No total, o aposentado gasta R$ 1.300, mesmo ganhando apenas um salário mínimo. O valor ele completa com doações e com a venda de produtos da roça. Com problemas cardíacos e no pulmão, ele não pode ficar sem tomar os medicamentos, como aconteceu há 15 dias. Passei muito mal, viu? Não veio, aí não veio. E se já estava caro, agora vai ficar ainda pior. É que a partir deste mês, o preço dos remédios foi reajustado pelo governo. Nos anos anteriores, o aumento se manteve em patamares mais baixos. Em 2018, por exemplo, o aumento foi de 2,84%. Mas este ano o percentual quase dobrou e os medicamentos subiram 4,33%, o que pode impactar diretamente no orçamento de algumas famílias. Qualquer aumento, ele
ele recai diretamente, principalmente sobre o idoso e os mais pobres também. O idoso, ele utiliza uma parcela considerável do seu orçamento com medicação. Então, qualquer aumento que acontecer, ele é o que mais paga a conta. O aumento anual é fruto de um acordo entre as empresas, o Ministério da Saúde e a agência reguladora. Na prática, os preços já começaram a vigorar com valor mais alto. Quem compra medicamentos todos os meses já sente no bolso a alteração dos preços. O orçamento da gente fica bem apertado para a gente conseguir manter. Mas a gente não pode ficar sem os medicamentos, né? A alta dos medicamentos pegou a Alvina de surpresa. Ela, que tem problemas renais e não pode trabalhar, não sabe o que vai fazer. Depende deles e não tem dinheiro para comprar, como vai fazer? A gente fica muito triste, né? Do jeito que a gente está, né? Cada vez mais as indústrias estão produzindo alimentos sem lactose. Isso atende a uma demanda dos consumidores que têm intolerância a esse tipo de alimento. Mas tem gente que confunde os sintomas com alergias, como foi comprovado por uma pesquisa. A Poliana já tem certeza. Os derivados do leite não fazem bem para ela. Agora falta descobrir se ela tem alergia ou intolerância à lactose. Além de coçar muito, eu tenho muita diarreia, mal-estar, barriga inchada, dor de cabeça. É bem incômodo mesmo. Alergia e intolerância alimentar são completamente diferentes. Mas a prova de que muita gente confunde as duas reações é o resultado de uma pesquisa feita com 40 mil americanos. 20% dos entrevistados disseram ter alergia, mas metade deles não apresentava os sintomas. A alergia é a reação a um alimento considerado estranho pelo organismo. Células de defesa são enviadas para barrar esses nutrientes, causando reações, como coceira, inchaço, vermelhidão e dificuldade para respirar. Já a intolerância é provocada pela ausência de uma enzima responsável por processar o alimento. A reação se parece com uma intoxicação: náusea, vômito, diarreia, barriga inchada. Como as duas interferem na qualidade de vida, o melhor é procurar um especialista. Testes facilitam o diagnóstico e evitam que as pessoas deixem de comer um alimento sem necessidade. Ele começa a ter medo de comer. Ele começa, não vou comer isso que eu passo mal, vou comer aquilo que eu passo mal. A vida dele é muito ruim. Porque tem pacientes que têm tanta diarreia que ele deixa de ter uma vida social. A Cristiane descobriu que tem alergia a camarão depois de ir parar no hospital. Fecho a glote, fico sem conseguir respirar ou empolo toda. Como eu sei que eu tenho alergia, eu não como de jeito nenhum. Uma empresa de fertilizantes de Araxá divulgou que vai fazer testes de funcionamento das sirenes do complexo mineiro-químico nesta terça-feira. Em fevereiro, a empresa declarou situação de emergência na barragem de Rejeitos. Segundo a empresa, não há qualquer risco iminente e, por isso, os moradores não vão precisar deixar as casas. O sistema de alerta sonoro é preventivo e o objetivo é garantir a segurança da comunidade em caso de emergência. As 7 estruturas estão na região do Córrego Capivara, próximo à BR-262, na zona rural de Araxá, onde há 10 propriedades aproximadamente. Com o surto de dengue, nós temos mostrado diariamente ações feitas para combater o mosquito transmissor. Mas hoje nós vamos mostrar o trabalho de um morador que voluntariamente sai de casa em casa conversando com a população sobre os perigos da doença. É assim, de porta em porta, distribuindo panfletos e conversando com as pessoas, que este corretor de imóveis tenta combater o mosquito da dengue. Há 6 anos, ele decidiu ir além de apenas manter o quintal limpo. Em um trabalho voluntário, o seu Elcino tenta conscientizar sobre os riscos de jogar lixo no chão e deixar o entulho no meio ambiente. Sempre sonhei de ter o nosso bairro bonito, cuidado, né? É ver os terrenos baldios limpos, né? E a gente preocupa também com a saúde do nosso próximo. Uberlândia está com epidemia de dengue. Segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, já são mais de 14 mil casos suspeitos da doença aqui no município. E um dos principais fatores que influenciam para esse aumento da doença são os lixos, os entulhos nas ruas, porque acaba virando o criador do mosquito da dengue. E além de fazer o trabalho de não jogar lixo,
tem gente que ainda conscientiza a população, faz mais do que o dever de casa. É o senhor Elcino que está aqui do meu lado. Senhor Elcino, como que é esse trabalho do senhor? Então, eu saio de porta em porta, né, entregando esse panfleto. E na oportunidade eu já bato um papo com as pessoas, né, para ter aquele cuidado, para cuidar realmente do seu quintal, né, evitar realmente jogar entulho nos terrenos baldios, porque com isso ali pode estar também se tornar um criador do mosquito da dengue. Quem recebe a visita do seu Elcino fica impactado com a atitude nobre deste homem que cumpre muito mais que seu papel de cidadão. É muito importante. Se todos tomassem essa iniciativa, seria bem melhor para a humanidade. Bacana, né? E nós vamos mostrar agora uma outra boa ação, desta vez feita pelos alunos do curso de veterinária da FASU de Uberaba. Eles criaram uma prótese criativa para um cágado que foi encontrado pela Polícia Ambiental sem as patas traseiras. Michelangelo agora é o novo xodó do Hospital Veterinário. Ele chegou aqui sem as patinhas traseiras e há uma semana está andando para todo lado, graças à criatividade dessa turma aí. Quem deu a primeira ideia foi o professor Cláudio, porque como ele já tinha feito uma prótese antes, ele falou assim, vamos fazer uma prótese para ele. Aí a gente começou, vamos pegar Lego, vamos trazer rodinha, vamos fazer um teste, e foi assim que surgiu. Aí a gente chegou nesse ponto, que assim, ficou muito legal. A prótese foi feita com blocos de montar. As peças foram coladas com resina e podem ser facilmente trocadas quando se desgastarem. O cágado de barbicha é o 8º animal que recebe uma prótese um tanto quanto inusitada aqui em Uberaba. Todas criações deste professor. Então a gente junta esforço, vontade de fazer, criatividade e principalmente os brinquedos para a gente montar isso, né? Um pouco de técnica também é importante. Temos então apenas uma semana que esse animal está com essas próteses. Nós vamos agora deixar no hospital, ver como é que ele vai adaptar, se ele vai continuar andando, ele vai parar, se ele vai sentir alguma coisa. Mas até o momento o animal adaptou-se muito bem. As tartarugas em especial, eles adaptam por causa da carapaça, que é aquela casca que o protege. Como essa prótese, né, esses brinquedos e a cola são atóxicos, não causam nenhum problema para os animais, então os animais eles adaptam muito bem a esse tipo de material. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte com Ronei Bentes e os resultados da semifinal do Mineiro e do Módulo 2. Nós voltamos já já. Nessa quinta, sexta e sábado, tem o Torra do Gigante dos Pisos. Você vai poder comprar pisos, revestimentos e porcelanatos com descontos que o mercado nunca viu. É nessa quinta, sexta e sábado. Aproveite! Gigante dos Pisos. Pensando na qualidade do ar que você respira, a Bristec desenvolve climatizadores alinhados com a natureza e sua saúde. Com os climatizadores Bristec, você reduz a temperatura ambiente até 10 graus, mantendo o ar renovado, com consumo de energia até 90% menor comparado ao ar-condicionado. Com diversas aplicações, os climatizadores são a escolha perfeita para manter a temperatura agradável e ar mais saudável. Bristec. Confiança é a nossa marca. EH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realize exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para a EH Segmed. Expo Zebu 2019. Venha celebrar os 100 anos da ABCZ. Avaliações, leilões, EquiShow, feira de gastronomia e alimentos de Minas, dias de campo, Zebu Sem Fronteiras, o churrasco, Zebu para todos, recorde da maior panela de carne cozida do mundo, 5 shows inesquecíveis, Marília Mendonça, Ferrugem, Gustavo Lima, Gustavo Mioto, Diego e Vitor Hugo e muito mais. De 27 de abril a 5 de maio, 85ª Expo Zebu. Você faz parte dessa história. Nessa quinta, sexta e sábado, tem o Torra do Gigante dos Pisos. Você vai poder comprar pisos, revestimentos e porcelanatos com descontos que o mercado nunca viu. É nessa quinta, sexta e sábado. Aproveite! Gigante dos Pisos. Estamos de volta e agora vamos falar de esporte. O Praia Clube está em quadra neste momento em busca de uma vaga na final da Superliga Feminina de Vôlei. Ronei Bentes traz os detalhes aqui no Band Cidade. Boa noite para você, Ronei.
Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. Pois é, o jogo do Praia já começou às 7 da noite com a arena lotada aqui em Uberlândia. O Praia Clube, mais uma vez, enfrentando a equipe de Bauru. Esse jogo começou às 7 da noite na Arena Praia. E a situação é a seguinte, o Praia venceu o primeiro jogo, está, portanto, com 1-0 de vantagem. E se vencer hoje, já garante vaga na final da Superliga. E a outra semifinal será daqui a pouco, 9h30 da noite, entre Osasco e Minas. Esse jogo será em Osasco, na primeira partida em Belo Horizonte. O time de Minas também venceu, o do Minas também venceu por 1-0 e, portanto, os dois mineiros estão em vantagem e podem decidir essa Superliga, que seria uma decisão fantástica. Nesse momento, o Praia está vencendo o primeiro set por 13-7. É uma coisa boa, Ronei. E agora vamos falar de futebol. No módulo 2, o Uberlândia voltou a vencer? É verdade, o Uberlândia está imbatível no campeonato, conseguiu a 6ª vitória consecutiva. Já o Uberaba Esporte, mais uma vez, voltou a decepcionar. Vamos conferir os gols aí, ó. O Uberaba foi a Nova Serrana e acabou sendo derrotado por 1-0. E com esse resultado, o time não tem mais nenhuma chance de classificação. Ao contrário, hein? Vai lutar para fugir do rebaixamento. O técnico Rogério Henrique foi demitido e o veterano Nenê Belarmino foi contratado hoje para tentar evitar o que seria o maior vexame da história do Uberaba, o rebaixamento para a 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Já o Uberlândia Esporte voltou a jogar diante da sua torcida e conseguiu mais uma grande vitória e mais uma vez brilhou o artilheiro Julian. Olha aí o primeiro gol, que belo gol, hein? Da entrada da área, ele acertou uma bonita cabeçada e o Julian também pegou o rebote do goleiro, fez o segundo gol do Uberlândia, 2-0, resultado ainda do primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Atlético diminuiu na cobrança deste pênalti, mas a defesa deu uma bobeira total, deu um branco em todo mundo, aí o Uberlândia se aproveitou, o Julian mais uma vez fez o lançamento e saiu o terceiro gol do Uberlândia, decretando a vitória por 3-1. Com este resultado, o Uberlândia já está matematicamente classificado para a próxima fase deste campeonato, desse módulo 2 do Campeonato Mineiro. E a rodada será completada daqui a pouquinho com mais um time da região em campo. A equipe do CAP Uberlândia vai enfrentar o Democrata em Governador Valadares e com o empate, a equipe do CAP já garantiria, pelo menos por enquanto, a 4ª posição. Vejamos como está a classificação até agora. O Coimbra é o líder com 23, o Uberlândia está em segundo com 22, Serranense em terceiro com 20, CAP e Uberlândia em 4º lugar com 14 pontos ganhos. E Uberaba, conforme disse, está em 8º lugar com 10 pontos e uma campanha muito ruim até agora neste campeonato do módulo 2 do Campeonato Mineiro, viu, Maria Clara? É certo, Ronei. E o Campeonato Mineiro não deu outra, né? Não teve surpresa nenhuma. Cruzeiro e Atlético na final. Mais uma vez, Cruzeiro e Atlético na decisão deste Campeonato Mineiro. E o Galo conseguiu a sua classificação com uma goleada sobre o Boa ontem em Belo Horizonte. Vamos conferir. O empate bastava ao Atlético, mas a equipe partiu para cima do Boa Esporte. Após cobrança de escanteio, o Luan chegou a marcar, mas o juiz consultou o árbitro de vídeo e viu falta. 6 minutos depois, mais uma bola na área do Boa e Luan completou para o gol. A torcida comemorou, mas teve que esperar 4 minutos até Anderson Daronco confirmar. Agora sim, Atlético 1-0. O segundo gol veio após um contra-ataque perfeito, de Casares para Elias, que passou para Ricardo Oliveira, que devolveu a bola. Na cara do gol, Elias ampliou. O jogo virou goleada ainda no primeiro tempo. Casares cruzou e Vitor Souza desviou para o próprio gol. 3-0. Nesta bobeada do zagueirão, o estreante Geovânio aproveitou para marcar o dele. 4-0. E cabia mais. Após a troca de passes, Elias deixou Vinícius livre para marcar o 5º. O bandeirinha chegou a apontar o impedimento, mas o árbitro de vídeo corrigiu e confirmou o gol. Atlético 5, Boa Esporte 0. E o Cruzeiro garantiu a sua vaga na final com mais uma vitória sobre o América diante de mais de 50 mil torcedores. No sábado, o Cruzeiro também avançou com goleada. O América marcou primeiro, mas Leandro Pedro Voaden consultou o árbitro de vídeo, anulou o gol e deu cartão amarelo para Felipe Azevedo, que usou a mão para marcar. Na primeira vez que foi ao ataque, o Cruzeiro marcou. Lucas Silva cruzou e Léo fez de cabeça. Esse valeu, Cruzeiro 1-0. Edilson roubou a bola e cruzou na medida, para o artilheiro do campeonato estufar as redes do América e ampliar o placar. 11º gol do Fred na competição.
fechar o placar, Rafinha puxou o contra-ataque e Robinho devolveu para o próprio Rafinha, que marcou o terceiro. É isso aí, Ronei, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você que nos acompanha e até amanhã.